E aí, pessoal? Olha só, gente. Hoje nós vamos fazer aqui uma aula sobre a flexão de substantivos e adjetivos. São duas classes fundamentais que trazem muita dor de cabeça quando a gente precisa flexionar determinadas palavras ao produzir um texto. Então a gente não podia deixar de passar esse assunto aqui para vocês. Peço que vocês peguem o caderno e a caneta e observem algumas frases que eu vou mostrar para vocês. Ao todo são 9 frases. Vocês vão pausar o vídeo, vão ler cada uma delas e vão tentar colocá-la conforme o comando que eu solicito nessa partezinha aqui, nessa barrinha branca. Por exemplo, frase 1, o leão feroz atacou o cidadão. Vamos para a frase 2 que diz o seguinte, olha só, o cidadão aqui é cristão de bom coração. Nessa frase 2 eu quero que vocês coloquem no feminino e também coloquem no plural, certo? Na frase 3 nós temos o seguinte, o aldeão é um pintor de uma excelente obra-prima. Como é que essa frase fica no feminino? O aldeão é um pintor de uma excelente obra-prima. Coloquem essa frase aí no feminino, lembrando sempre daquilo que eu digo. A ênfase é em substantivos e adjetivos, mas se for necessário, outras palavras sofrem, obviamente, a influência dessas e acabam tendo também uma flexão de número, certo? Frase 4, vocês estão percebendo aí, comprou uma blusa ridícula amarelo ouro. Essa é a frase 4, essa é a frase que eu quero que vocês também coloquem no plural. Pausa o vídeo, não consultem resposta agora, porque você está no processo de aprendizagem. Se você não errar, você não aprende. Se você for atrás da resposta antes de responder, você também não aprende. Então é um teste. Concentra no teste e vamos agora para a frase seguinte. Frase 5. É um jogador perna de pau aquele escrivão. Pronto, como essa frase vai ficar no plural? É um jogador perna de pau aquele escrivão. Coloquem a frase, vai pausando o vídeo quando necessário, para a seguinte agora. Vocês vão colocar no plural e ao mesmo tempo no feminino o seguinte. Um grão de feijão foi deixado nesta terra pelo frade antes de dormir. Preste atenção, você não vai colocar essa frase no plural e depois no feminino. Você não vai fazer duas respostas. É uma frase apenas que vai trazer o plural e ao mesmo tempo o feminino, certo? Simultaneamente. Colocou a frase 6, vamos agora para a frase 7. Passe para o masculino plural, uma resposta só. A amazona cuidava bem de sua égua. Essa frase no masculino plural, como é que ela ficaria? Vocês vão tentando fazer aí, certo? Frase 8. O jovem estava meio desiludido com a atitude do barão e do aldeão. Pronto, essa aí é a frase 8, faz o mesmo critério. Vamos aqui agora para a frase seguinte, é a frase 9. Comprei um terno azul turquesa para o imperador. Pronto, comprei um terno azul turquesa para o imperador. Como é que você vai colocar essa frase no plural, certo? Nós vamos encerrando as frases aqui. Preste atenção porque a partir de agora eu vou mostrar para vocês a resposta. Então vamos lá, olha só. Na primeira, o leão feroz atacou o cidadão. Veja se você escreveu dessa forma. A leoa feroz atacou a cidadã. Você vai perceber que o feminino de leão é leoa. O feminino de cidadão é cidadã. O artigo o no feminino é a. Artigo definido feminino singular a, certo? Então aqui você já percebe o seguinte: substantivos terminados em ão tem o feminino oa, an e também tem ona, que não entrou nesse caso aqui, tá certo? Vamos agora para a frase 2. O cidadão aqui é o cristão de bom coração. As cidadãs aqui são as cristãs de bom coração. Aqui nós temos o feminino plural dessa frasezinha acima. Vocês percebem que a palavra aqui, obviamente, não sofre flexão, porque é um advérbio, mas o verbo ser ficou no plural. Porque não faria sentido você falar as cidadãs aqui é as cristãs. Não, as cidadãs aqui são as cristãs. Professor, não seria de bons corações, já que o plural de bom é bons e coração é corações?
não seria por uma razão. Vocês observam que esse adjunto ele vem seguido da preposição de, e a preposição de generaliza tudo aquilo que vem após a palavra, certo? Portanto, de bom coração. Cristãs de bom coração e não cristãs de bons corações. Certo, pessoal? Vamos para a frase seguinte. O aldeão é o pintor daquela excelente obra-prima. No plural, os aldeões são os pintores daquelas excelentes obras-primas. Lembrando também um detalhe. O plural de aldeão pode ser aldeões, pode ser aldeães também e ainda pode ser aldeãos. Vocês vão ter 3 plurais para a palavra aldeão. Nós escolhemos aldeões porque é o mais comum. Acertou essa aí? Ok. Professor, o plural de obra-prima é obras-primas mesmo? Sim, porque quando você tem um substantivo composto em que as duas palavras se flexionam, você leva as duas palavras para o plural, certo? Ok? Então vamos para a próxima, né? Olha só. Comprou uma blusa ridícula amarelo ouro. Colocando no plural. Prestem atenção que essa aqui vai gerar muita confusão. Compraram blusas ridículas amarelo ouro. Alguém pode pensar, professor, plural de comprou uma blusa ridícula amarelo ouro é compraram 2 blusas ridículas amarelo ouro. Cuidado, o seguinte, o plural de uma, se eu estou falando aqui que ele comprou uma blusa, né? Se eu estou enumerando, se eu estou indicando quantidade, o plural de um é mais de um. O plural de um não é 2 exatamente, certo? O plural de um pode ser mais de um. Como eu não sei quantas blusas ridículas amarelo ouro ele teria comprado, nós podemos eliminar o plural. Então, compraram blusas ridículas amarelo ouro. Se alguém colocou compraram 2 blusas, tudo bem, vamos aceitar. Mas que fique claro o seguinte, o plural de uma é mais de uma. E mais de uma eu entendo que são 2, 3, 4, 5, 10 ou 20. Amarelo ouro. Cadê o plural de amarelo ouro, professor? Preste atenção. Aqui vocês têm um adjetivo composto, certo? E no adjetivo composto, toda vez que você tiver um adjetivo composto que indica uma cor, e a palavra seguinte é um substantivo que tenta delimitar essa cor, por exemplo, uma blusa amarela da cor de ouro. Então, quando você conseguir fazer essa referência, blusa amarelo da cor de ouro, quando a segunda palavra do adjetivo composto for um substantivo, os 2 elementos ficam invariáveis. É como se eu falasse, comprei sapatos branco gelo, certo? Comprou uma caneta vermelho sangue. Então, essas palavras não sofrem flexão de plural, certo, pessoal? Vamos para a próxima. É um jogador perna de pau, aquele escrivão. Olha só como é que vai ficar aí. São jogadores, olha aí, pernas de pau, aqueles escrivães, né? Jogadores, pernas de pau. Veja que pau não tem plural, porque está vindo após a preposição de. Então, é pernas de pau e não pernas de paus, certo? Depois da preposição de, a palavra fica invariável. Vocês observam que o plural de escrivão é apenas escrivães, certo? Plural de escrivão, escrivães. Tudo bem? Vamos para frente. Um grão de feijão foi deixado nesta terra pelo frade antes de partir. E aí vocês vão ter o seguinte. Uns grãos de feijão foram deixados nesta terra pelas freiras antes de partir. Certo? Olha só. Um é uns, plural de grão, grãos, não vai ser grões nem grães, é grãos. Plural de feijão, aqui continua feijão. Olha a preposição de. Eu não vou dizer uns grãos de feijões, uns grãos de feijão. Generaliza, certo? Foram deixados nesta terra pelas freiras antes de partir. Professor, aqui eu coloquei apenas nesta terra. Eu poderia ter colocado nestas terras.
você poderia ter colocado nestas terras. Quem colocou, e só foi esse detalhe aqui diferente, não tem problema algum. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Quando a gente pega frases, a gente sempre tem que analisar um contexto mais amplo, certo? Então, a intenção foi colocar a frase no plural, mas essa plantação ocorreu toda dentro de um único espaço e não dentro de vários espaços, porque quando eu falo nestas terras, eu estou falando de territórios, eu estou falando, por exemplo, de várias fazendas, de várias terras específicas, delimitadas, certo? Então há um contexto mais amplo. Poderia ser nestas terras também, se eu levar em conta esse contexto que eu acabei de falar para vocês, certo? Mas como a minha intenção quando elaborou a questão foi dizer que foi nesse pedaço de terra, eu acabei deixando no singular. Mas quem colocou no plural, levando em conta que são várias terras, vários territórios, pode deixar no plural também. Freiras antes de partir, certo? Muito bem. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Antes de partir ou antes de partirem? Aqui nós temos um verbo no infinitivo. E a língua portuguesa, na norma padrão, ela deixa opcional. Tanto você pode dizer antes de partir, como você pode dizer antes de partirem. Certo, pessoal? Muito bem. Próxima frase. Vamos colocar no masculino plural a seguinte. A Amazona cuidava bem de sua égua. Olha só. Os cavaleiros, masculino de Amazona, é cavaleiros e não cavalheiro, que é uma pessoa educada. Cuidavam, olha o M, bem dos seus cavalos. Professor, podia ser assim? Os cavaleiros cuidavam bem de seus cavalos? Pode. Tanto você pode colocar de seus cavalos, como você pode colocar dos seus cavalos, certo? O jovem estava meio desiludido com a atitude do barão e do aldeão. Essa frase você vai colocar no feminino. Então, a jovem estava meio, não existe meia, meio desiludida no feminino, com a atitude da baronesa, lembre que a escrita é com S, e da aldeã, certo? Feminino de aldeão, aldeã. De barão não é barã, é baronesa. Sufixo esa se escreve com S. Vamos para a seguinte. Vamos colocar no plural agora. Comprei um terno azul turquesa para o imperador. Colocando essa frase no plural, você vai ter o seguinte. Compramos ternos azul turquesa para os imperadores. O que é que vocês vão observar aqui de diferente? Primeiro, vejam o S, né, interno, imperador. O imperador termina em R, vai ganhar um ES. E aqui o restante vai estar normal. Mas observe aqui. Azul turquesa é uma cor. Lembra que a gente falou que adjetivos compostos, em que o primeiro elemento é uma cor, a gente não coloca os dois elementos no plural. Você pode até questionar, mas o segundo elemento não é um substantivo do primeiro. É porque a palavra azul, em adjetivo composto, nós temos azul celeste, azul marinho e azul turquesa como palavras invariáveis. Há uma diferença, isso aqui é importante. Olha só, quando numa frase for possível você perceber que o plural de que um é um numeral, então aqui você vai ter o plural compramos ternos azul turquesa. Certo? Quando você tiver uma frase em que a palavra um for um artigo indefinido, você vai ter que lembrar que o plural de um, sendo artigo, é uns, e não dois e não três. Dê um exemplo aí, professor. Quando você diz assim, um bandido roubou o som do meu carro. Quando você fala um bandido, você não está dizendo exatamente que foi apenas um, não. Você não viu, mas você sabe que é um. Então, esse um aí é no sentido de algum ou alguém. Um bandido roubou o som do meu carro. Podem ter sido várias pessoas, mas eu não vi. Então, por hoje é isso e a gente se vê aí na próxima aula.